Olá, Juventude Política, eu sou a Ana Ju e eu vou falar um pouco para vocês hoje sobre o que o conservador pensa atualmente. É importante a gente frisar que, assim como qualquer filosofia social, política ou ideologia, existem diversas vertentes para o conservadorismo, com discordâncias aí nas crenças, mas algo que os conservadores em geral se referem sobre o conservadorismo é que ele não se trata de uma ideologia, mas sim de uma atitude diante do mundo, uma postura diante das mudanças. É bem interessante relacionar as raízes do conservadorismo com a postura que que o conservador assume ao longo dos anos, porque tem tudo a ver. Em 1790, ali na Inglaterra, foi um dos berços do conservadorismo e ele surgiu de um ceticismo em relação às mudanças que estavam acontecendo, né? Então pensa que em 1789 tinha acabado de acontecer a Revolução Francesa, tinha todo aquele caráter de ruptura com o passado, a formação de uma nova sociedade com novas ideologias, com uma nova lei, né? Uma nova estrutura social. O conservadorismo surgiu justamente numa certa oposição a essas rupturas bruscas com o passado, uma postura de não acreditar muito nesses projetos sociais que estavam sendo propostos, né? E um pouco avessos a essa ruptura com instituições que já duravam milênios. Então foi daí que surgiu esse conservadorismo mais britânico. Mas então, Naju, o que pensa o conservador atualmente, né? Apesar dessas várias vertentes que existem no mundo? Em geral, gente, o conservador, no início ali da filosofia, ele tem uma concordância bem grande com o liberalismo, inclusive, no sentido de estabelecer ali 3 valores básicos que seriam inalienáveis do indivíduo e necessários para o desenvolvimento de qualquer outro fruto de cidadania ou de relação entre pessoas. Esses 3 direitos básicos seriam o direito à vida, o direito à integridade física e o direito à propriedade privada. Então, sem eles, não seria possível a pessoa produzir os próprios bens e obter os resultados dele, não seria possível ela exercer a própria vida e, em caso que ela não tivesse esse direito à integridade física, ela teria que estar em constante vigilância da sua própria segurança. O conservador entende que para um país, um Estado-nação, né, se desenvolver de uma forma interessante para quem vive lá, é necessário um espírito de cidadania muito importante. Esse espírito de cidadania, ele se dá por N fatores que eu vou falar para vocês. O primeiro deles é uma cultura comum, né? Uma cultura bem conhecida pela população, que saiba bem suas raízes e que tenha ali preceitos em comum. A outra é a lei, uma lei bem estabelecida que converse com essa cultura em comum da população e, claro, né, garanta aqueles 3 direitos básicos que eu falei. E outra é a política, né? Então, uma política bem estruturada, de uma forma que represente quem lá vive e que estruture o funcionamento dessa população. Toda essa noção de cidadania, de uma cultura comum, ela se baseia nesse preceito de que, para que as pessoas que vivem no mesmo território busquem por soluções conciliatórias, elas precisam exercer corretamente sua cidadania. E isso implica em reconhecer tanto os seus deveres e direitos como o do outro. Então é uma questão muito de alteridade e de responsabilidade quanto aos seus deveres e direitos. Então, o que faria uma nação fluir aí de uma forma adequada seria essa busca por soluções conciliatórias e na defesa do direito à oposição, porque essa população partiria de um princípio de que, mesmo se opondo em determinadas ideias, quem lá vive está buscando o melhor para sua nação. O conservador, ele também apoia o capitalismo, o livre mercado, as livres trocas e a propriedade privada. Então ele entende a ordem econômica como uma ordem natural, espontânea, que surge entre as pessoas em qualquer sociedade que seja e que deve ser permitida nessa liberdade. Do contrário, se isso for cerceado, isso impediria que a precificação ou outras métricas permitissem que as trocas fossem bem distribuídas. Então é a partir daí que o conservador também concorda com o liberal no sentido de ter um livre mercado, mas ele discorda em outras questões que embargam outras ordens que são necessárias para a manutenção da ordem social. Então, para o conservador, só a ordem econômica ela não é garantidora de uma ordem social, de um Estado que não se corrói, né, só por aquela mercantilização das coisas. O conservador entende que existem esferas de valor que devem ser protegidas do mercado e que inclusive devem guiar essa nação além da ordem econômica. Essas esferas de valor, elas englobam as tradições, os costumes, a lei, a moral
e um mútuo respeito não só com quem está vivo naquela nação naquele momento, mas quem já se foi e quem está por vir. Então seria uma relação de responsabilidade muito grande com o passado e com o futuro. Então é do perfil conservador reiterar a importância dessas esferas de valor, dessas associações autônomas que surgem espontaneamente na sociedade e que vão estar ali unindo indivíduos em torno de um bem comum entre eles, né, um interesse comum, que seria a mera satisfação, né, por coisas que eles valorizam. Então, essas esferas de valor seriam a família, a igreja, né, a religião, o amor, tanto sexual como amor familiar, a apreciação da beleza, entre outras coisas. Então, para o conservador, seria muito importante manter essas estruturas porque elas trariam esse sentimento de pertença social e paz entre os indivíduos que, consequentemente, tornaria a sociedade mais coesa e não só fruto de uma ordem econômica que poderia corroer a solidariedade entre os indivíduos. Então, o conservador ele não é necessariamente um cristão, um religioso, mas ele entende e ele valoriza a importância da moral judaico-cristã para toda a cultura ocidental, a importância da religião como uma formadora de uma moralidade aí que está na sociedade. Assim como a família, que também é outra esfera de valor muito importante para o conservador, que é uma mantenedora da coesão social, né? Um lugar onde a pessoa tem um apoio e uma estrutura ali de base para o seu crescimento. E observando essa importância que o conservador dá a essas pequenas agregações e associações comunitárias, que a gente vê outro aspecto do conservadorismo, que é uma busca pela descentralização do poder. O conservador se preocupa muito com esse Estado que é muito grande, que é muito centralizado e busca de todas as maneiras mais pertinentes, tornar as decisões mais municipais, mais descentralizadas entre os indivíduos. E tudo isso parte daquele ceticismo de origem do conservadorismo, principalmente inglês, que é essa certa descrença em relação a projetos de engenharia social que visam talvez romper com essas estruturas milenares como a família e a religião, porque elas, por terem sobrevivido aí aos intempéries de todos os milênios que elas sobreviveram, teriam uma razão de ser, teriam uma conformidade, uma importância muito grande nessa formação de ordem social. E outra pauta que é bem legal de falar sobre o conservador é que ele é um apoiador do ambientalismo, né, das causas ambientais, principalmente nessa esfera local, em concordância com os outros preceitos dele. Então, é muito nesse sentido desse nacionalismo, que é característico conservador também, de enaltecer esse Estado-nação por ter uma cultura comum e valores comuns, e justamente defender o território, a terra, né, aquilo que lhe é cara, aquele lugar onde você vive. Agora, sobre o que vocês mandaram lá na caixinha, eu achei muito interessante um comentário sobre como o conservador ele não é um reacionário. E o que seria um reacionário? Um reacionário é uma pessoa avessa a qualquer mudança, a qualquer nova formulação em relação à estrutura que já está colocada em sociedade. E esse entendimento que a gente acredita que pode estar um pouco distorcido hoje em dia, porque o conservador ele não é avesso a mudanças, avesso a reformas, né? Ele é avesso a construções sociais totalmente novas que rompem com o passado, com essas coisas que já se provaram muito úteis para o ser humano. Então, seria diferente um conservador de um reacionário nessa esfera. O conservador apoia reformas, né? Principalmente nesse âmbito local, mais descentralizado, mas ele não é avesso a qualquer tipo de mudança. Então, sobre o Brasil e o conservadorismo. Atualmente, a gente não tem um partido conservador atuante aí, um partido político, mas também existe outra coisa que talvez seja um estigma, justamente em relação ao comentário que eu acabei de falar, do conservador ser muito relacionado com o reacionário. Então eu vou propor para vocês algumas ideias do porquê o conservadorismo talvez não seja tão expressivo aqui hoje. Isso pode se dar por a gente ter ali uma diversidade cultural muito grande. Então, como eu falei para vocês, a cultura comum para o conservador ela é muito importante para estabelecer essa ordem social, né? E como aqui a gente tem muitas diversidades de estilo de vida, de valores, de culturas, talvez seja mais difícil ter essa ideia de união, de um nacionalismo mais conservador. Eu não poderia deixar de falar da juventude e o conservadorismo. Eu vou aqui também propor outra ideia sobre essa sensação que a gente tem que talvez não faça muito sentido ser jovem e ser conservador, porque existem poucos jovens conservadores, né? E porque existe essa impressão de que os jovens estão mais aliados aí a essa postura mais de oposição. Então pode ser muito do momento em que se vive o jovem, de formação das suas próprias verdades, dos seus próprios valores, e um certo distanciamento em relação àquela tradição que vem da família, talvez dos pais, né?
Então ele tá realmente num momento de desprendimento daquele lugar onde ele foi criado, formação das suas próprias ideias, e talvez por isso ele mesmo esteja num momento de afastamento desses valores tradicionais. Gostaria de saber se vocês concordam, o que vocês acham dessa ideia, o que vocês acham dessa proposição, e eu espero que vocês tenham gostado bastante de saber um pouquinho melhor sobre o que é o conservadorismo de verdade. Coloquem aí nos comentários o que vocês acharam, quaisquer dúvidas também mandem. E é isso, gente. Um beijo da Ana Ju.